Sim. Uf. Aleluia, aleluia. Quando nós estamos a cantar, entramos nos seus átrios para celebrar, magnificamos o seu nome. Bem, os irmãos têm razões para magnificar a Deus. Sabe que já pensou bem, estamos a declarar que Ele é magnífico. Bem, Ele é extraordinário. Olha, é de nós nos derretermos na sua presença, sabe? Isso é entrar nos seus átrios e celebrar. E eu não sei como é que alguém, graças a Deus, que não acontece connosco, mas como é que alguém consegue ficar indiferente quando vai cheio de pressa para entrar nos átrios de Deus, para entrar na sua presença. Entende? Deus abre caminho. Quando nós corremos para os seus átrios, quando nós corremos para a sua presença para declarar quanto Ele é magnífico, para depois nós cantarmos, ui, que calma é esta, de onde vem? E Deus diz, vem daqui mesmo. Sabe, Deus está a tirar os tropeços do nosso caminho. Nós entramos para o magnificar e Ele cuida do resto. Como que, quando eu estava a cantar, como que eu podia ver nós a atropelarmos. O irmão já experimentou atropelar alguém, também não experimente, ok? Bem, mas naquele sentido de atropelarmos, não os outros, mas de atropelarmos aquilo que se levanta para nos atropelar a nós, entendem? Aquilo que se levanta para atrapalhar, quando nós estamos na presença de Deus, nós vamos atropelar isso. Olha, vamos espezinhar, vamos passar por cima, esborrachar, fica para trás. Entende? Eu já fui abençoada hoje. Eu fui tão abençoada quando ouvi o Paulo. Por variadíssimas razões. O Paulo falou pouco e bem. E valente. Os irmãos ainda se lembram do que é que o Paulo falou? Desculpem, quantos irmãos se lembram? Faz favor, põe o seu braço no ar. Ixi, cuidado. Alguns têm memória ainda de 7 minutos. Então eu vou falar muito rápido, que é para os irmãos guardarem tudo o que eu vou dizer, está bem? Não. Mas estava eu a dizer, obrigada, Paulo. Porque ele, em tão pouquinho tempo, quase entregou a mensagem que eu trago hoje. Eu não vou dizer a pregação, eu vou deixar as pregações para os pregadores. Está bem? Aquilo que eu tenciono hoje e aquilo que Deus tem colocado no meu coração é compartilhar alguma coisa convosco, muito prática e que eu acredito que é a palavra de Deus para nós hoje. Sim? Sim, eu queria que os irmãos abrissem em Atos 13. Atos 13, 15. Diz assim. Deixe-me só situar-vos no tempo e no espaço. Paulo e os que o acompanhavam chegaram a Antioquia, entraram na sinagoga num dia de sábado, sentaram-se, ou seja, Paulo, digamos, foram à igreja. Okay? Entraram, sentaram-se e no verso 15 diz: e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Na minha Bíblia eu já tenho sublinhado: se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E hoje eu queria pensar convosco um bocadinho acerca de nós sermos pessoas que têm palavras de consolação. Obrigada. Pensava que iam ficar mais animados, mas olha... Ok, pessoas que têm palavras de consolo.
Hoje em dia não é, digamos que não é o prato do dia ouvir palavras de consolo aí por tudo quanto é esquina, não é? Mas, repare, aqui estes religiosos, vamos dizer, eles tinham a lei, tinham a tradição, tinham os costumes para falar, não é? Diz que depois eles deram a lição da lei e dos profetas, como mandava o figurino. Mas depois eles disseram a Paulo, olha, agora se vocês têm alguma palavra de consolação, faz favor, entreguem ao povo, falem. A mesma coisa é dizer, se nós não temos palavras de consolo, é melhor ficarmos. Estão comigo? Sabe, palavras de consolo fazem a diferença toda. Mudam a nossa vida, mudam a vida dos outros, mudam o ambiente ao nosso redor. E quando eu estava a ler isto, depois eu pensei, então, mas que grande oportunidade que Paulo teve. Ele estava ali até de passagem, deram-lhe logo a oportunidade de trazer palavra de consolo. Então, o que é que ele... E depois, olha, se tivesse sido comigo. Olha, se o pastor dá a oportunidade de alguém vir aqui falar sobre determinado assunto. Como já hoje aconteceu aqui, 2 vezes, comigo. Não é? Olha, e agora, o que é que eu vou dizer? E então eu fiquei muito curiosa e fui ver quais foram as palavras de consolo que Paulo trouxe àquele povo. Não vamos ler, mas depois eu acredito que os irmãos vão ler isso em casa, porque depois está a partir do verso 16 e por aí fora, até ao final do capítulo e assim por adiante. Mas o que eu reparei foi que as palavras de consolo que Paulo trouxe tiveram a ver, ele foi lembrá-los, e aqui nós vamos... e era aqui que eu estava a dizer que o Paulo já fez a introdução da mensagem. Eu estou a dizer o Paulo Tomé, ok? Agora estamos a falar do outro Paulo. Ele conduziu aquela audiência que ali estava, conduziu-os a lembrarem-se do que Deus já tinha feito desde o primeiro testamento, ok? Desde a primeira aliança, ele fez-los lembrar de como Deus lidou com o povo de Israel, de como Deus os libertou, conduziu-os naquele processo todo, passando por João Batista, passando por Jesus. Tome nota, foram as palavras de consolo que ele lhes trouxe. Fazê-los lembrar, trazer-lhes à memória. E depois, só para nós termos assim fazermos um sumário, no verso 29 diz, e havendo eles cumprido todas as coisas que de Jesus, estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Verso 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Olha, a palavra de consolo para nós nesta manhã, entre outras, vai neste sentido. Aquilo que Deus prometeu, cumpriu. Aquilo que Deus promete, cumpre. Trouxe-lhes palavras de arrependimento. Trouxe-lhes palavras no sentido de eles se voltarem para Deus. Como é que há pessoas que ainda se dão? Isto é só um parênteses, já vou voltar atrás. Como é que há pessoas que ainda se dão ao luxo de dizer pois eu até conheço Deus, mas agora eu ando muito cansado, olha, durante um tempo eu vou-me afastar de Deus e depois logo se vê. Na quarta-feira nós dizíamos no grupo, já pensou se Deus desistisse de nós? Já pensou se Deus se cansasse de nós? E olha, com certeza tinha razões para isso. Se Deus se fartasse de nós, se Deus dissesse, olha, agora
vamos criar aqui uma distância, vamos dar um tempo e depois logo se vê se nós nos vamos entender. Já pensou? Mas quando Paulo está a trazer à memória deles, é no sentido de eles se arrependerem, porque é isso que está escrito, de eles se arrependerem e de se voltarem para Deus. E hoje é dia de nós trazermos, eu não vou dizer ao nosso coração, porque já lá está, mas é de nós trazermos à nossa memória, à nossa mente, palavra que Deus nos tem dado. Por favor, meu irmão, se não apanhar mais nada hoje, guarde isto, está bem? E leve para casa. Deus tem-nos dado palavras específicas, enquanto corpo, enquanto igreja e individualmente. Okay? E o irmão faz favor de se lembrar, vá, quem sabe, desenterrar ou quem sabe está tão à superfície, dê graças, por uma palavra específica que Deus tem trazido à sua vida. Que Deus lhe tem dado. Há 1 ano, há 2, a semana passada, ontem, hoje, quem sabe. Mas é uma palavra sua. E a palavra de consolo nesta manhã é que Deus vem para cumprir a palavra que lhe tem entregue. E, escute, meu irmão, é nossa responsabilidade recebermos a palavra. Sabe, consolo vem quando nós somos ouvintes e praticantes. Consolo vem quando nós recebemos e dizemos, não, isto é para mim. Ou até quando nós dizemos assim, não percebo nada desta palavra, não sei em que medida é que isto se aplica à minha vida, mas eu vou guardar. Sabe porquê? Porque no tempo oportuno ela vai-lhe ser útil. No dia bom ou no dia menos bom, quando nós estamos no meio de uma multidão ou quando nós estamos sozinhos, Deus vai sussurrar-nos a palavra que está cá dentro. Bem entendido, quando nós lhe damos lugar, certo? Deus vai sussurrar-nos, Deus vai avivar, Deus vai trazer à superfície a palavra que nós precisamos naquela hora, naquele momento, a palavra que nos vai trazer o consolo do céu. Entende, meu irmão? Isto não é para a pessoa que está ao seu lado, nem é para aquele que ficou em casa, a menos que nos esteja a ouvir. Sejam abençoados. Entende? Mas no dia menos bom, dizia eu, no dia bom, oh glória, e no dia menos bom, essa palavra vai ferver, vai borbulhar, vai acalmar a tempestade. Entende? Eu gostei tanto de ouvir a irmã Estrela no domingo passado, quando ela teve a oportunidade de dar testemunhos. Irmãos, eu acredito, também se lembram disto. A irmã Estrela que passou por um mau bocado e às páginas tantas ela diz, mas Deus deu-me uma palavra. Pronto. Não é? Depois é assim, a palavra foi para ela, foi específica para ela, foi para ela agir sobre ela, agiu e viu as coisas acontecerem, ok? Foi uma palavra individual, só dizia respeito a ela. Aquela palavra não era para funcionar na minha vida nem na sua. Entende, meu irmão? Era para ela. Mas o segredo está quando nós dizemos assim, mas Deus deu-me uma palavra, e se Deus diz, está dito. E nós, graças a Deus, que temos sido uma igreja abençoada com profetas, nós temos tido revelação tão fresquinha, entenda, da parte de Deus, não é? Mas que diferença que faz quando Deus lida connosco enquanto indivíduos? Quando às vezes num clique. Deixe-me dar exemplos práticos. Eu podia dar muitos mais e a Bíblia está repleta de casos. Mas assim, de pessoas que nós conhecemos. Um dia destes eu estava a falar com um casal que os irmãos conhecem, que tem passado um tempo complicado. Um casal a quem Deus poupou a vida. Eles tiveram um acidente muito grave, muito aparatoso, muito grave, e Deus poupou-os. E quando eu estava a falar com ela, sabe, era suposto ela receber palavra de consolo. Não, quem foi consolada fui eu. Sabe porquê? Porque eles diziam assim, se Deus nos poupou, algum propósito tem. Se Deus nos poupou desta, tem mais para nós. Sabe o que é isto? Isto é ter revelação de que nada acontece por acaso, ok? Senão que acaso abençoado.
Isto é termos revelação, é termos relacionamento com Deus. Percebe? É dizer assim, não, se Deus diz isto a meu respeito, então venha o que vier, chovam os cacos que choverem, isto é para acontecer na minha vida. Isto é palavra de consolo. Consolo vem quando nós vemos Deus cumprir as suas promessas. Quando... Este intervalo é para os irmãos pensarem na palavra que Deus vos tem dado. Está bem? Sabe, uma mesma... Nós não, de maneira nenhuma, nós devemos abrir mão daquilo que Deus nos diz. E eu dizia, mesmo quando nós não percebemos. Daqui a uns tempos eu vou compartilhar mais convosco acerca disto. Mas só daqui a uns tempos, está bem? Deem-me tempo. Mas é nesse sentido. Nós não vamos abrir mão. Sabe o que é abrir mão? É deixar escapar. Deixar fugir aquilo que Deus nos tem dado. Senão, que desperdício, meu irmão. Andamos a fazer o quê? Andamos a ouvir acerca de quem? Não é? Conhecemos quem? O Deus. Não, o meu Deus. Eu não sei quanto assim, mas é o meu Deus. E o meu Deus é magnífico. Os irmãos, reparem, a mesma palavra, a mesma mensagem chega a cada um de nós de formas tão diferentes. A mesma mensagem, a mesma palavra. Sabe porquê, meu irmão? Porque essa é a palavra, a forma como cada um de nós a recebe é a forma como cada um de nós precisa de a ouvir. Precisa de a receber. Um dia destes, naquela quarta-feira a seguir àquele fim de semana que esteve aqui connosco o pastor Bob, foi engraçado, se assim se pode dizer, foi interessante, foi abençoado. No nosso grupo de partilha, que por sinal terminou esta semana, e eu devia ouvir alguns "oh". Mas nós fizemos um exercício, se assim podemos dizer. E o que é que nós fizemos? Nós compartilhamos o que é que cada um tinha recebido daquele fim de semana, daquelas pregações, da palavra que nos foi dirigida, a maneira como cada um tinha recebido a palavra, como é que a palavra tinha chegado à vida de cada um. Bem, vou-vos contar. Parecia que tínhamos estado todos, e não éramos poucos, ainda éramos um grupo jeitoso, parecia que tínhamos estado todos em lugares diferentes. Entende? Foi tão interessante, voltámos a ser todos reabençoados, isto existe, porque nós ouvimos aqui na igreja e porque partilhámos a maneira como Deus falou individualmente. Bem, e depois nós olhamos assim, olha, parece que nem ouvi essa parte. Olha, para mim o que realçou mesmo foi isto e aquilo. E o outro, assim, olha, sabe? E se éramos 15, não sei quantos éramos, nós tínhamos ali 15 versões da mesma mensagem. Sabe porquê? Porque Deus fala-nos, igreja enquanto corpo, e fala-nos assim, A, B, C, tal. Porque Ele conhece-nos, porque Ele sabe aquilo que nós precisamos de ouvir, porque Ele sabe como lidar com o nosso coração. Isto são palavras de consolo. Para mim são. Vamos... Isto quer dizer que Deus tem formas tão diferentes e tão diversas de nos consolar. Sabe, o consolo não é só uma palmadinha nas costas. É muito mais do que uma palmadinha nas costas. Às vezes uma palmadinha só vem mesmo é para sujar a nossa blusa. Não, que exagero. Mas é mais do que uma palmadinha nas costas. Entende? É eu consolar, às vezes até eu ficar calada mesmo.
E ficar ali só, a ouvir. Ai, lembrei-me agora. Esta semana mesmo, uma colega minha estava tão rabugenta. Rabugenta assim naquele sentido. Ronhanhão, ronhanhão, ronhanhão. Ela dizia mal se estava... Mas dizia mal porque lhe apetecia. Está a perceber, não é? Dizia-lhe mal se esta estante estava aqui. Ou ela estava implicativa. Estava naqueles dias rabugentos, sabe? Que não é até de dizer mal de nada nem de ninguém, mas é um dia de rabugice. Estava muito calor. Eu com o frio dou muito mal, mas com o calor pior ainda. Sabe aquelas rabugenta, assim, olha, o que é que eu posso fazer por ti? Porque eu já estava tão fartinha de ouvir e eram coisas que não tinham, eram tão insignificantes. Mas, eu disse, olha, o que é que eu posso fazer por ti? E ela ia a passar, nem me respondeu. Foi embora. E aquilo também, eu desliguei. Foi embora, voltou. E eu disse, olha, estavas a perguntar o que é que podias fazer por mim? E eu, olha, até já me tinha esquecido. Mas repare, isto não eram assuntos sérios, percebe? Ela, estavas a perguntar o que é que podias fazer por mim? Olha, podes ouvir-me? E eu fiquei com aquela, eu assim, olha, toma, embrulha. Na verdade, ela só precisa mesmo que eu... Só precisava que eu ouvissem, pronto. De queixinhas sem jeito nenhum, de queixinhas insignificantes, de queixinhas que nós nem temos resposta. Nem vale a pena responder, percebe que aquilo era blá, blá, blá. Mas ela precisava pôr cá para fora. Precisava de reclamar com este mundo e metade do outro. E então ela, em vez de ir reclamar com todos, que bom que ela vinha reclamar só comigo. Percebe? Assim, ela só precisava mesmo. E eu achei tão engraçado, porque ela foi à vida dela e quando voltou disse, olha, espera aí, eu preciso mesmo é que tu me ouças. Entende? Isto numa situação, digamos, insignificante. Mas há situações que as pessoas precisam tanto de alguém que as ouça. Precisam tanto de alguém que as console. No Salmo, nós vamos ver. No Salmo 94. Os irmãos estão comigo? Estão-me a acompanhar? Ainda bem. No Salmo 94, no verso 17 a 19, diz assim: se o Senhor não for em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. 19. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recriaram a minha alma. Às vezes eu penso tão depressa que eu tenho alguma dificuldade de... que depois falo devagarinho, percebe? Eu penso tão depressa que depois falo devagarinho. Porque quando eu estava a ler este versículo, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as minhas preocupações, multiplicando, crescendo, e às vezes era tão bom que não se multiplicassem, não é? Os cuidados, as preocupações, as aflições, as inquietações, multiplicando-se, diz que as tuas consolações recriaram a minha alma, criaram-me uma alma nova. Por mais que se multipliquem os cuidados, por mais que se multipliquem as aflições, muito mais. Olha, Deus nem vai multiplicar, Deus vai recriar. Deus vai criar uma alma nova, Deus vai criar sentimentos novos, emoções novas, vontade nova. Percebe? E agora, quando eu estava a dizer que estava a pensar muito de repente, porque agora veio à minha memória. Interessante, sabe? Deus agora fez-me lembrar que eu já fui consolada. Olha, que coisa boa. Eu já fui consolada com este versículo simplesmente através de uma mensagem de telemóvel. Sabiam disso? Com certeza a pessoa que me mandou a mensagem já nem se lembra disso. Mas eu já fui consolada, multiplicando-se os teus cuidados, eu vou recriar a tua alma. Obrigada, irmã Beatriz. Ela não se lembrava, com certeza. Tão fácil nós termos uma palavra de consolo. Então, meu irmão, prepare-se para ser uma pessoa consolada.
Prepare-se para viver consolado e ser consolador. Eu apetecia-me ter aqui um sofá para exemplificar. Apetecia-me até sentar ali embaixo. Sabe, quando nós estamos consolados, nós estamos tão bem, não é? Quando nós estamos consolados, nós estamos tão capacitados a consolar os outros. Pessoas inspiradas para ser pessoas inspiradoras. Meu irmão, guarde isto, está bem? E traga à memória durante a sua semana. Inspirados por Deus. Sabe o que é isto de sermos inspirados por Deus? É quando Deus traz uma palavra, quando Deus traz uma ideia, quando Deus traz um gesto e diz, faz isto, guarda isto, eu sou contigo para isto. Quando passares por ali, quando lá chegares, eu já lá estou. Isto é sermos inspirados por Deus e nós vamos ser de inspiração para os outros. Pessoas consoladas, pessoas influenciadas, bem influenciadas para sermos uma boa influência, para sermos influenciadores. Isto pode-se dizer, pode. Não é? Influenciados por Deus para influenciarmos o nosso mundozinho. A gente diz, nós estamos no nosso cantinho, nós não chegamos ao resto do mundo. Olha, mas nós temos o nosso mundo. Aqueles que estão à nossa volta, os irmãos entendem isto, não é? No nosso trabalho, na nossa casa, no meio dos amigos e dos inimigos, no meio dos conhecidos e dos desconhecidos. Meu irmão, transpire graça. Transpire a presença de Deus. Respire, transpire o amor de Deus. Consolo vem quando nós permitimos que Deus mexa com o nosso coração, quando nós permitimos que Deus lide, que Deus trabalhe com o nosso coração. Lá em Mateus, deixe-me ver, em Mateus 6:21. Os irmãos não precisam de abrir, mas guardem e conhecem bem a palavra. Diz que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Diz que não devemos guardar tesouros na terra, mas guardar tesouros no céu, onde a traça não corrompe, onde os ladrões não assaltam. Os irmãos conhecem isto, não é? E consolo vem quando nós permitimos que Deus fale ao nosso coração. E esta manhã, meu irmão, onde é que está o nosso coração? Onde estiver o nosso tesouro, diz a palavra, não é? As coisas que nós valorizamos, as coisas a que nós damos importância vão definir o nosso tesouro. Ok? Quando diz para nós juntarmos tesouros no céu, não é tão só valorizarmos o facto de que nós vamos para o céu. Oh, graças, isso é garantido, não é? Tão bom. Mas não é só no sentido de nós valorizarmos isso. Juntar tesouros no céu é trazer, vejam se me entendem, é trazer o céu à terra. Entende? É valorizar o que Deus valoriza. E Deus valoriza-nos tanto. É apreciar o que Deus aprecia. Trazer o céu à nossa vida. Já pensou? Olha, é mesmo isto, pronto, juntar tesouros no céu, trazer o céu à nossa vida diária para nosso bem e bem dos que estão connosco, dos que estão à nossa volta. Mas já pensou que o nosso dia-a-dia pode ser tão agradável, tão preenchido, o nosso dia-a-dia, por mais que pareça que até é sempre o mesmo rame-rame, entende? Nada, o nosso dia-a-dia pode ser muito mais valorizado, pode ser muito mais extraordinário, muito mais interessante, quando nós trazemos o céu às pequenas circunstâncias. Até às pequenas circunstâncias. Eu não sei
Isto ensina-nos, eu não sei quanto a vós, mas eu aprecio muito isto. Isto ensina-nos a nós darmos muito valor ao nosso dia-a-dia, a cada dia. Darmos muito valor ao facto de acordarmos. Mesmo que rabugentos. Mesmo que não é, ensonados, não é? Ensonados. Uns mais ensonados do que outros. E há cada acordar que dava um filme, não é? Se cada um de nós aqui. Eu não sei porque é que os irmãos se estão a rir. O vosso acordar faz-vos rir. Só de pensar no jeito como acordam dá-vos vontade de rir. Sabe? Não é verdade. Até parecemos outras pessoas, não é? Mas valorizarmos o facto de acordarmos em cada dia e dizermos: Deus, o que é que tu tens preparado para o meu dia hoje? Deus, qual é o consolo que vem de ti hoje? Deus, de que maneira é que eu vou ser uma pessoa que consola? Isto faz a diferença toda. Não é? Torna os nossos dias muito mais deliciosos. Um dia destes eu dizia, até a normalidade dos nossos dias fica muito mais deliciosa. Aprendemos a dar valor, aprendemos a ser reconhecidos, a dar graças por aquilo que temos. E quando nós estamos prontos, quando nós somos pessoas reconhecidas por aquilo que temos, Deus está prontinho para dar mais. É assim com Deus. É assim com Deus. Deixe-me... Eu queria passar isto tão bem para os irmãos. Deus, o Pai, deu o seu melhor. Certo? Deu o seu Filho, deu... Nesse sentido mesmo, no sentido de trazer a vida do céu à terra. Por isso é que o Pai deu Jesus. Pense comigo, meu irmão. Isto estamos a falar, isto é acerca de vida. Logo diz-nos respeito a todos. Ninguém fica de fora, porque isto é acerca de vida. Acerca de termos vidas em condições, vidas dignas de filhos de Deus. De termos vidas bem dispostas, vidas consoladas, vidas com sentido, com propósito. Vidas que valem a pena. Ok? Senão, meu irmão, marche para o céu. Antes que se perca pelo caminho. Entende? Mas enquanto cá estamos, oh, glória, tão bom. Não é? Então vamos viver vidas abençoadas, vidas dignas. Estava eu a dizer, vidas dignas de filhos de Deus. Isto é acerca de vida. Estava eu a dizer, quando o Pai deu Jesus, às vezes nós achamos que somos assim. Eu ia dizer tão importantes. Não é nesse sentido. Mas, por favor, entendam isto, meus irmãos. O Pai não deu o seu Filho, o seu tesouro. Repare, porque o Pai deu o seu tesouro para nos fazer parte dele. Para nós sermos o seu tesouro também. Entende? Não deu para transformar um homem mau num homem bom. Ai, não. Bem, também passa por aí. Jesus não veio porque nós éramos pecadores e precisávamos ser melhores pessoas. Não veio para transformar um mundo mau num mundo bom. Não. Ele veio porque o bom Pai, porque Deus é um bom Pai e amou de tal maneira. Está a perceber, meu irmão? Não se trata de tornar uma pessoa má numa pessoa boa. Depois isso vem como consequência, mas vem como consequência do amor de Deus. Isso vem porque Deus amou de tal maneira. Está a ver a diferença? Assim, é acerca de vida. Deus veio, Deus, o bom Pai, amou de tal maneira que deu o seu melhor para transformar, isso sim, um mundo morto num mundo vivo. Entende? Pessoas mortas, pessoas espiritualmente separadas de Deus em pessoas vivas. Isto é acerca de vida. Isto tem a ver... eu vou-vos contar, eu não descobri isto há muito tempo, sabia? E João 3,16 está lá desde sempre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Sabe que Deus nem está muito preocupado com o seu feitiozinho. Deixa-me dizer assim, Deus nem está muito preocupado com o seu mau feitiozinho. A seu tempo. Aquele que em nós começou uma boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Mas é acerca de vida. É acerca de nós deixarmos de ter uma vida back. Entende? De sermos pessoas vivas, que possuem, que transportam a vida de Deus em nós. E aí, meu irmão, nada em nós pode ser mais forte do que a vida de Deus em nós. Entende? Isto porque Ele amou de tal maneira. Deixa-me dizer, Deus quer mais do que resolver uma situaçãozinha pontual na nossa vida e aquilo que para nós pode ser uma grande montanha. Deus quer mais do que resolver um problema pontual e mais outro, dar-nos uma bênção e mais outra. Deus quer lidar com o nosso coração, sabe porquê? Deus quer trazer-nos... Deus, como é que eu vos vou dizer isto? Deus quer trazer-nos revelação do seu amor. Entende? Não é por causa de quem nós somos, mas é por causa de quem Ele é. E isto, meus irmãos, quando nós temos a revelação do seu amor, a revelação da sua graça, nós deixamos, a nossa vida deixa de estar circunscrita a nós. Entende? Nós achamos que tudo gira à nossa volta, que nós é que temos os problemas, nós é que temos as situações para resolver, que nós... Deixa-me dizer-lhe assim, meu irmão, se eu venho a Deus buscar cura, e venho, ok? Se eu passo por uma situação de enfermidade, olha, é assim, eu não sei quanto a vós, mas eu venho a Deus, digo, Deus, preciso que me cures. Deus, faz favor, cura-me. Isto é correto, corretíssimo. Okay? Isto é só um exemplo. Mas sabe, eu também sei que Deus não me vem curar só para eu ficar bem, para eu me sentir com a genica toda, para eu estar saudável, para eu ter um dia bem disposto, para eu passar bem o meu tempo. Não. Ele vem curar-me porque Ele me ama de tal maneira. Percebe? Então, porque eu tenho esta revelação do seu amor, eu digo, olha Deus, faz favor, cura-me porque eu tenho que estar em condições para te servir. Percebe? Se há um problema a nível financeiro, por exemplo, e nós vamos bater à porta, Deus, conhece esta minha situação, Deus, e aquilo é preocupante, não é? Deus, tu sabes como isto está curto, como está até tão cá por baixo, Deus, isto não está fácil. E nós acreditamos que Deus vem para suprir essa necessidade pontual. Mas Ele vem, sabe porquê? Porque Ele ama de tal maneira que inclusive Deus diz que ama a prosperidade do seu servo. Percebe? Deus vem mais do que suprir essa necessidade pontual. Ele vem porque ama que nós sejamos pessoas prósperas. Vem para suprir essa e as outras todas que surgirem pela frente, mas vem porque Ele ama de tal maneira. Numa situação, um problema, uma questão familiar, Deus conhece o marido, conhece a esposa, conhece os filhos. Deus vem arranjar maneira deste conflito ser ultrapassado. Deus vem resolver este conflito. Sim, Deus vem, sem dúvida. Deus vem trazer ordem, Deus vem trazer paz, vem trazer entendimento na sua casa. Mas vem, sabe porquê? Não é para o irmão ficar o resto do dia descansado e até fizeram as pazes, beijinhos e abraços. Não, Deus vem porque Deus ama as pessoas e ama de tal maneira que Ele quer ver as famílias salvas, famílias participantes de vida, famílias a virem. Eu penso nisto, eu quero ver
As famílias virem todas à igreja, entende? Entrar uma pessoa e vir a família toda atrás, assim tipo excursão. Os irmãos não gostam de ver isso? Quanto mais Deus, sabe? Deus vem resolver esse conflitozinho familiar, porque Deus ama ver as excursões a vir até Ele. Entende? E quando vem a excursão, vem o pai, a mãe, o primo, vem as casas, vêm as famílias. Porque Deus ama, é nesse sentido. Então, meu irmão, pare de lutar pare de lutar pelos que são seus nesse sentido. Deus salva o primo, Deus salva a minha tia. Eu quero, e muito, entende? Mas eu sei, Deus, porque tu amas de tal maneira, eles pertencem-te. Entende? Eles são teus e eles vêm todos. Muitas das nossas orações, meus irmãos, e isto, não se esqueçam, estamos a falar de consolo, ok? E eu não me vou alongar muito mais, acho eu. Mas assim nesse sentido. Deixe-me orientar. Estava eu a dizer, parte das nossas orações são preenchidas com as nossas necessidades, não é? Deus abençoa-me, Deus ajuda-me, Deus preciso disto. E tudo isso está certíssimo. Percebe? Porque se a pessoa está doente, não tem vigor nenhum, não tem vida, não tem... Se está doente, não tem saúde. Olha, pronto, decididamente, não é? Esta foi profunda. Se a pessoa não tem dinheiro, tem uma preocupação, porque tem as contas para pagar, porque tem a comida para comprar, porque tem as despesas para... Percebe? Tem preocupação. Isto faz parte da nossa vida. Ok? Se temos um familiar atrapalhado, o nosso desejo é que ele fique bem. Mas, meus irmãos, vamos ousar chegar-nos a Deus e nesta revelação que temos do seu amor, e é aqui que eu quero chegar, é nós termos esta revelação do seu amor, nós vamos orar como Jesus nos ensinou. Repare, Jesus ensinou que nós devíamos pedir o pão nosso de cada dia, mas muito mais. Venha ao teu reino, faz a tua vontade, traz o céu à terra, não é? Seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Sabe o quê? Isto é muito mais abrangente, isto é muito mais... Nesse sentido, isto é o resultado do Deus, do bom Pai que amou de tal maneira, que ama de tal maneira. No dia de amanhã, quando lhe surgir uma situação, o irmão pensa, não sei porque é que isto não aconteceu. Olha Deus, mas tu amas-me de tal maneira que mais depressa do que o que eu vim aqui parar, eu vou sair disto. Entende? Isto é palavra de consolo. Quando nós permitimos que Deus mexa na nossa vida, é acerca de vida que estamos a falar. E já agora de vidas consoladas, eu não me canso de dizer isso. E eu vou terminar. E vou terminar na passagem onde nós começámos, porque eu achei super interessante. Em Atos 13. Atos 13. Eles pediram uma palavra de consolo, receberam-na, e quando a palavra vem, sempre produz efeito. Quer ver, meu irmão? Atos 13. Nós lemos o 15 e depois por aí adiante. E depois quando chegamos ao versículo 42, eu acho isto o máximo. Porque terminou o culto, terminou a reunião, iam todos a sair da sinagoga. Eu acho que eles não eram tão barulhentos quanto nós, não iam aí pelo corredor, aos beijinhos, aos abraços, acho que eles nem sequer chegavam ao fundo da sinagoga, iam tomar o seu cafezinho. Não sei, provavelmente tinham outras. Mas sabe a maneira como eles saíram da sinagoga neste dia? Depois de serem consolados, de ouvirem palavra de consolo, olha a maneira como eles saíram. No verso 42.
E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Olha, toma. Agora preparem-se, irmãos, porque no próximo domingo vão ouvir a mesma palavra. Já pensou? Que abençoadas aquelas pessoas foram. Que consoladas saíram da sinagoga. Diz que pediram que na próxima semana estamos cá todos, para ouvir as mesmas palavras. Posso ouvir um amém? Podem vir, que não vou ser eu. É garantido que não é. Entende? Mas olha que coisa bonita de se ver, que coisa bonita de se ouvir. No fim da pregação, gente abençoada, não é? E corajosos. Para a semana estamos cá. Amém. Para a semana estamos cá. Para ouvir as mesmas palavras. Noutra versão. Olha, mas sabe o que é que aconteceu? Não ficou por aqui. Quer ver? É que no verso 44 e no sábado seguinte tiveram uma semana abençoada. Nem sei porque é que não está aqui relatada a semana deles. Mas no verso 44 diz: e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E reticências. E agora os irmãos, imaginem como é que não foi a semana deles. Foram ao culto, foram abençoados, foram consolados, pediram mais, disseram na próxima semana estamos aqui de novo. Okay? E na semana seguinte vieram eles e diz que veio quase toda a cidade. Agora vamos lá pensar, porquê é que teria vindo quase toda a cidade? Foi fruto da semana deles. Foi fruto do dia a dia deles. Alô? Vamos ficar de pé, se faz favor. Neste silêncio está a continuação da mensagem, ok? Eu vou pedir ao grupo para subir e nós vamos adorar a Deus. Os irmãos vão se esforçar esta semana por ter uma memória superior a 7 minutos. Não sei se esse sorriso foi de incredulidade, se foi de confiança. Sim, força. Os recados dados fora do tempo não têm o mesmo efeito, mas eu não posso deixar, o Espírito Santo não deixa que eu vá embora sem dizer isto. Porque enquanto estávamos aqui há pouco a louvar, eu senti no meu coração dar uma palavra e não dei. Não se proporcionou, eu não quis interromper, mas ao ouvir esta palavra o Espírito Santo tem estado a batalhar no meu coração. Deus vive, Deus é real, Deus é poderoso, Deus conhece os nossos corações e as nossas necessidades. Então Deus tinha-me impulsionado a eu falar ao povo e dizer: consola o meu povo, fala benignamente ao meu povo, tira os tropeços do caminho do meu povo e brada-lhe que já a sua servidão está terminada e são perdoados os seus pecados. O que estava torcido se endireitará, o que era áspero se aplainará e a glória do Senhor se manifestará. E todas as criaturas juntamente verão que foi a boca do Senhor que isto disse. E tu, anunciador de boas novas ao meu povo, sobe a um alto monte e grita, brada com voz forte, sem receio. Eis aqui está o teu Deus.